No épico cinematográfico Fury, traduzido no Brasil como Coração de Ferro, lançado em 2014, somos transportados para os campos de batalhas intensos da Segunda Guerra Mundial. Este filme cativante nos mergulha nas profundezas da carnificina e da coragem enfrentada especialmente pelo experiente Sargento Dom, interpretado por Brad Pitt. Ambientado em abril de 1945, no cenário devastado da Alemanha, o filme nos leva a uma jornada emocionante e visceral, onde os limites da lealdade, honra e sobrevivência são testados até o fim. Em meio ao caos da batalha, as armas utilizadas pelos personagens não são apenas instrumentos de destruição, mas símbolo de poder, desespero e, em última análise, esperança. Vamos agora explorar as armas emblemáticas que desempenham papéis cruciais neste filme. O Smith Wesson M1917 é um revólver icônico que teve um papel significativo durante a Primeira Guerra Mundial e um pouco durante a Segunda Guerra Mundial. Foi desenvolvido para suprir a demanda por armas de fogo durante a guerra, já que a produção dos modelos padrões estava sendo insuficiente. O revólver M1917 utiliza o calibre .45 ACP, o mesmo calibre da pistola Colt M1911. Isso permitiu uma padronização do calibre, facilitando a logística de munição para as forças armadas durante a guerra. Geralmente possui um tambor de 6 tiros com um sistema de alimentação por dupla ação. Geralmente possui miras fixas com alças e massa de mira. O M1917 é a variante original desenvolvida durante a Primeira Guerra Mundial, que também foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma versão comercial foi lançada para o público em geral. Tinha algumas pequenas modificações em relação à versão militar, como acabamentos diferentes e detalhes estéticos. Durante o filme, o Sargento Dom, interpretado por Brad Pitt, carrega um revólver Smith Wesson M1917 como sua principal arma de mão. Ele é notavelmente visto usando este revólver para persuadir Norman a lutar. E Norman demonstra durante uma parte do filme uma dificuldade muito grande para combater os soldados alemães, e assim coloca a sua equipe em risco. Em um dado momento após a batalha, na qual Norman mostrou hesitação em disparar contra os inimigos, o Sargento Dom força Norman a executar um soldado alemão para fazer com que Norman entenda a situação na qual está e consiga lutar contra o inimigo sem hesitar. A pistola M1911 é uma arma de fogo semiautomática desenvolvida nos Estados Unidos pelo projetista John Browning no início do século XX. Ela recebeu o nome M1911 devido ao seu ano de adoção oficial pelos Estados Unidos, que foi em 1911. A M1911 é conhecida por sua durabilidade, precisão e design inovador, que influenciou muitos outros projetos de pistolas modernas. A M1911 utiliza um sistema de disparo semiautomático, o que significa que um único disparo é disparado a cada pressionamento do gatilho. Após cada disparo, o ferrolho é automaticamente movido para trás para ejetar o estojo vazio. Nova munição é alimentada da revista para a câmera. Ela utiliza uma ação do tipo ferrolho basculante, onde o ferrolho se movimenta para trás e para frente durante o ciclo de disparo. Isso ajuda a reduzir o recuo e contribui para uma maior precisão. Essa pistola foi originalmente projetada para disparar cartuchos no calibre .45 ACP, Automatic Cold Pistol. Ela tinha uma capacidade padrão de 7 tiros em seu carregador. A M1911 possui várias características de segurança, incluindo um dispositivo de segurança manual, alavanca de segurança que bloqueia o gatilho e impede que a arma seja disparada, além de um dispositivo de segurança que impede o disparo se a empunhadura não estiver sendo firmemente segurada. O designer da empunhadura foi elogiado por sua ergonomia e conforto. Seu perfil delgado e curvas suaves tornaram a pistola confortável de segurar e de disparar. A pistola possui uma variante conhecida como M1911A1, uma versão atualizada que
que foi amplamente usada durante a Segunda Guerra Mundial. Ela apresentava algumas alterações no design, como um gatilho serrilhado, miras fixas e um martelo com formato diferente. Vários personagens portam a pistola Colt M1911A1 durante o filme. Os mais notáveis são o soldado apelidado de Bíblia e o sargento Lincolnski. Aqui vemos o sargento Lincolnski manuseando a M1911A1. Pistola Walther P38. A pistola Walther P38, mais conhecida como P38, é uma arma semiautomática de calibre 9mm desenvolvida pela empresa alemã Karl Walther durante a década de 1930. Ela foi projetada como uma pistola padrão para as forças armadas alemãs para substituir a pistola Luger P8. A P38 entrou em serviço em 1938, daí o seu nome padrão que é usado até hoje. A pistola P38 foi amplamente adotada pelas forças armadas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, sendo utilizada por oficiais, tropas de linha de frente e em outras várias funções. Ela era conhecida por sua confiabilidade e precisão. A Walther P38 é considerada uma das pistolas históricas semiautomáticas mais influentes e seu design inovador e características avançadas contribuíram para a evolução das armas de fogo modernas. No filme, a pistola aparece de relance. Ela é usada por um oficial alemão dentro de um tanque Tiger durante um tiroteio com forças americanas. A submetralhadora Thompson, também conhecida como Tommy Gun, é uma das armas de fogo mais icônicas do século XX. Ela foi projetada pelo engenheiro norte-americano John T. Thompson em 1917 e se tornou famosa durante a era da Lei Seca nos Estados Unidos. A Thompson foi amplamente utilizada por gangsters, policiais e militares, e sua presença em filmes e na cultura popular a tornou um símbolo do crime organizado na época da Lei Seca. A submetralhadora Thompson é uma arma automática de fogo seletivo, o que significa que pode disparar tanto no modo automático quanto no modo semiautomático. Ela utiliza o calibre .45 ACP, Automatic Colt Pistol, e é alimentada por carregadores destacáveis de tambor ou carregadores de caixa que podem conter entre 20 ou 30 cartuchos. A Thompson possui um sistema de ação por recuo simples, onde o ferrolho é desbloqueado após o disparo, permitindo que a arma seja recarregada novamente. A família de submetralhadoras Thompson evoluiu ao longo dos anos e teve várias variantes. Algumas das mais notáveis são M1921 Thompson, M1928 Thompson, M1 Thompson, M1A1 Thompson e Thompson M1927A1. Vários personagens usam a submetralhadora Thompson no filme, em várias cenas de tiroteio entre as tropas alemãs e as tropas americanas, inclusive Travis, apelidado de Count Ass. A submetralhadora M3A1, também conhecida como pistola de graxa, é uma arma de fogo automática que foi amplamente utilizada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e em conflitos subsequentes, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Ela foi projetada para ser uma arma compacta de alta taxa de tiro para os soldados em campos de batalha. A M3A1 é notável por sua semelhança com uma pistola de graxa industrial, o que lhe valeu o apelido de pistola de graxa. Ela foi projetada dessa maneira para ser uma arma simples, fácil de fabricar e econômica de produzir em massa. Isso a tornava uma escolha prática para o fornecimento de armas leves para as tropas durante a guerra. A M3A1 normalmente disparava cartuchos de calibre .45 ACP, o mesmo calibre utilizado na pistola M1911. Ela tinha uma taxa de tiro relativamente alta, com uma cadência de cerca de 450 a 600 tiros por minuto. Ela era alimentada por um carregador destacável com capacidade para 30 cartuchos. Esse carregador era inserido na parte superior da arma. Durante o filme, vários personagens aparecem usando a submetralhadora M3A1. Os mais notáveis são Norman e Gordon.
Submetralhadora MP-40. No turbilhão da Segunda Guerra Mundial, em meio à crescente necessidade de armamento confiável e eficiente, surgiu a submetralhadora MP-40. Este ícone da engenharia militar nazista, com sua combinação única de engenharia precisa e letalidade implacável, deixou uma marca inesquecível na história das armas de fogo. A submetralhadora MP-40 foi uma das armas de fogo mais icônicas da Segunda Guerra Mundial. Ela foi desenvolvida pela empresa alemã Hermann Werner durante os anos de 1930 e entrou em serviço no início da década de 1940. O projeto da MP-40 foi baseado em experiências anteriores com submetralhadoras como a MP-38 e tinha como objetivo fornecer uma arma automática de alta cadência de tiro para uso das tropas alemãs. A MP-40 era uma arma confiável e robusta, projetada para ser produzida em massa e a baixo custo. Ela se tornou uma escolha popular entre as forças alemãs e foi usada por soldados de infantaria, paraquedistas e muitas outras unidades durante a Segunda Guerra Mundial. A MP-40 é a principal submetralhadora usada pelos soldados alemães no filme. O M1 Garand, um fuzil semiautomático, desempenhou um papel fundamental como fuzil padrão das Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Projetado pelo lendário engenheiro John Garand, este fuzil representou uma inovação significativa em relação às armas de fogo anteriormente utilizadas pelo exército americano. O M1 Garand foi adotado oficialmente em 1931 e rapidamente se destacou devido à sua confiabilidade, precisão e capacidade semiautomática. Sua principal característica técnica era o sistema de operação por gás, que permitia que a energia gerada pelos gases do disparo fosse usada para ejetar o estojo vazio, carregar uma nova munição do clipe encaixada e preparar a arma para o próximo tiro sem a necessidade de recarregar manualmente. A capacidade do M1 Garand de disparar semi-automaticamente enquanto os fuzis inimigos eram em grande parte de ação manual conferiu uma notável vantagem aos soldados americanos em termos de cadência de tiro e eficácia de combate. O fuzil utilizava clipes de 8 cartuchos e era elogiado por sua precisão, alcance efetivo e confiabilidade, tornando-o uma arma altamente valorizada pelos soldados e líderes militares. No filme, o fuzil M1 Garand desempenha um papel significativo, destacando-se como arma primária utilizada pelos soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. A carabina M1 é uma das armas mais icônicas e amplamente reconhecida utilizada pelo exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Projetada para preencher a lacuna entre pistolas semiautomáticas e os fuzis de combate padrão. A carabina M1 desempenhou um papel crucial nas operações militares e se tornou um símbolo da era da Segunda Guerra Mundial. A necessidade de uma arma de fogo compacta e leve para os militares dos Estados Unidos tornou-se evidente durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. As pistolas semiautomáticas disponíveis na época, como a Colt M911, tinham alcance e poder de fogo limitados, enquanto os fuzis de combate padrão, como o M1 Garand, eram mais pesados e menos manobráveis em situações de combate próximas. Foi nesse contexto que a carabina M1 foi desenvolvida pela primeira vez pela Winchester Arms Company e outros fabricantes em meados da década de 1940. A carabina M1 tinha um calibre .30 e um carregador destacado, que permitia uma taxa de tiro mais rápida em comparação com os fuzis de ação de ferrolho. Além disso, sua munição era significativamente menos potente que a dos fuzis padrão, tornando-a mais adequada para engajamento a curtas e médias distâncias. A carabina M1 é usada por vários soldados durante o filme.
O Carabine 98K é um dos rifles mais icônicos e emblemáticos do século XX. Este fuzil de ação de ferrolho de origem alemã desempenhou um papel significativo, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Desenvolvido pela famosa empresa alemã Mauser, o Carabine 98K entrou em serviço em 1935 e rapidamente se tornou a arma padrão das Forças Armadas alemãs. Com um comprimento total de cerca de 1,10 metros e um peso de aproximadamente 4 kg, o Carabine 94K era uma arma relativamente leve e fácil de manusear, tornando-se uma escolha popular entre os soldados alemães. O Carabine 98K era reconhecido por sua confiabilidade e precisão, características que eram fundamentais para um rifle militar. Sua mira de ferrolho era ajustável para diferentes distâncias, o que o tornava eficaz tanto em tiros de curto alcance quanto em tiros de longo alcance. Além disso, a capacidade de seu carregador era de 5 cartuchos, alimentados por um clipe de munição. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Carabine 98K tornou-se sinônimo das Forças Armadas alemãs e era amplamente utilizado por soldados da SS, da Wehrmacht e até por algumas unidades de infantaria da Luftwaffe. Sua precisão e confiabilidade tornaram-no uma arma de escolha para atiradores e franco-atiradores alemães. O Carabine 98K é o principal rifle de batalha das forças alemãs durante a Segunda Guerra. No filme, vimos muitos soldados alemães usando este rifle. Carabine 98K Sniper Rifle é a versão de atirador de elite do Carabine 98K, que foi amplamente utilizada pelas forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Esta versão do Carabine 98K foi projetada para fornecer maior precisão em comparação com a versão padrão. Geralmente, a versão de atirador de elite seria equipada com uma luneta ou um escopo óptico para permitir uma mira mais precisa em alvos distantes. Na batalha final, podemos ver em detalhe o uso do Carabine 98K Sniper Rifle. O fuzil STG-44 foi um fuzil de assalto alemão desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Este fuzil é notável por ser um dos primeiros projetos para o conceito moderno de fuzil de assalto, combinando características de rifles de combate e submetralhadoras. Utilizava o cartucho intermediário entre os cartuchos de pistola e os de fuzil padrão, proporcionando um equilíbrio entre poder de fogo e controle durante o disparo automático. O STG-44 podia ser disparado em modo automático e semiautomático, permitindo que o soldado escolhesse a melhor opção de acordo com a situação. Utilizava carregadores destacáveis com capacidade para 30 cartuchos. O STG-44 foi bem recebido pelos soldados alemães e mostrou ser eficaz em combate, oferecendo maior alcance e precisão em comparação com as submetralhadoras, mas com uma taxa de fogo mais rápida do que os rifles padrões. O STG-44 foi uma inovação significativa que influenciou o desenvolvimento de fuzis de assalto pós-guerra em todo o mundo. Sua influência pode ser vista em projetos posteriores como o AK-47. O Sargento Dom, interpretado por Brad Pitt, carrega um fuzil SGT-44 capturado das tropas alemãs e o usa em várias cenas ao longo do filme. Perto do final do filme, várias tropas alemãs da SS usam também o SGT-44 para atacar o blindado do Sargento Dom. O BAR é um rifle leve automático que foi amplamente utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e em conflitos posteriores. O BAR foi projetado por John Browning no final da Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de fornecer uma arma portátil e automática para os soldados da infantaria. O modelo original M1918 foi introduzido no final da Primeira Guerra Mundial, mas o M1918A2, que foi usado na Segunda Guerra, é uma versão aprimorada que foi desenvolvida posteriormente. O BAR é um rifle automático alimentado por carregadores destacáveis que utiliza o cartucho .30-06 Springfield. O peso da arma é de aproximadamente 8,8 kg, o que a torna mais leve do que muitas armas do mesmo tipo. O designer do BAR inclui um bipé integrado que permite estabilizar a arma durante o fogo automático. Durante a Segunda Guerra Mundial, o BAR foi usado como arma de apoio de infantaria, proporcionando fogo automático para as tropas em avanço. O BAR desempenhou um papel fundamental nas operações militares dos Estados Unidos, oferecendo um equilíbrio entre portabilidade e poder de fogo, e é lembrado como uma parte importante do arsenal militar americano do século XX.
No filme, vemos vários soldados portando o lubar de relance em várias cenas. A metralhadora Browning M1919A4 é uma arma de fogo automática refrigerada a ar projetada por John Browning. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e entrou em serviço em 1919, daí o nome M1919. A versão A4 é uma das variantes mais conhecidas e foi amplamente utilizada durante a Segunda Guerra Mundial e em conflitos subsequentes. No filme, a metralhadora Browning M1919A4 é uma arma essencial usada pela tripulação do tanque Fury em várias cenas de combate. Esta poderosa arma montada no tanque desempenha um papel fundamental na defesa e no ataque contra as forças inimigas. Operada por membros habilidosos da equipe, a metralhadora proporciona uma cobertura de fogo eficaz, suprimindo as posições inimigas e protegendo o tanque e seus ocupantes em momentos críticos. Ao longo do filme, esta metralhadora é usada por vários personagens, incluindo Norman e o Sargento Dom. A metralhadora Browning M2HB é uma arma de fogo do tipo metralhadora pesada, projetada por John Browning durante a década de 1910. Esta arma é alimentada por cartuchos calibre .50 que lhe confere grande poder de fogo e capacidade de penetração. Sua taxa de fogo é ajustável, variando entre 450 a 600 tiros por minuto. Esta metralhadora é operada por um atirador que pode utilizá-la tanto de forma estacionária quanto montada em veículos ou aeronaves. Seu alcance efetivo pode chegar a mais de 1.800 metros, tornando uma arma eficaz de combate de longa distância. A M2HB é conhecida por sua robustez e confiabilidade, sendo utilizada em uma variedade de aplicações, desde veículos terrestres e aéreos até posições defensivas. Ela possui um sistema de arrefecimento a ar, o que a torna menos suscetível a superaquecimento durante operações prolongadas. No filme, a metralhadora Browning M2HB desempenha um papel significativo como uma das principais armas montadas no tanque Fury. Essa icônica e poderosa metralhadora é utilizada pela tripulação do tanque para defesa e ataque contra as forças inimigas. Nas cenas de combate no fim do filme, vemos a M2HB sendo empregada com habilidade e determinação pelo Sargento Dom, fornecendo cobertura de fogo essencial e ajudando a repelir os ataques inimigos. A metralhadora MG-34 foi uma metralhadora leve alemã desenvolvida durante os anos de 1930. Seu design inovador e versátil a tornou uma das armas mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Pesando cerca de 12 kg, era alimentado por uma fita de munição ou tambores, podendo disparar até 900 tiros por minuto. Sua precisão e cadência de tiros a tornaram eficaz tanto em combate terrestre quanto em combate em posições defensivas. O sistema de arrefecimento à água permitiu um funcionamento contínuo por longos períodos, garantindo sua confiabilidade em batalha. A MG-34 era amplamente utilizada pelas forças armadas alemãs e também foi adotada por outras nações durante e pós-guerra, demonstrando sua eficácia e durabilidade. No filme, a MG-34 aparece sendo disparada de dentro de um tanque alemão Tiger. A metralhadora MG-42 é uma arma de fogo de origem alemã desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, sendo conhecida pela sua taxa de disparo extremamente alta e confiabilidade em combate. Esta arma foi introduzida nas Forças Armadas Alemãs em 1942, daí o nome MG-42, e foi usada principalmente pelas Forças Armadas da Alemanha neste conflito. Com um design inovador, a MG-42 utilizava um sistema de alimentação por munição de cinta e era capaz de disparar até 1.200 tiros por minuto. Isso a tornava uma das metralhadoras mais rápidas da época e lhe conferia um poder de fogo impressionante em combate. Além disso, a MG-42 era relativamente leve e fácil de transportar, o que a tornava altamente móvel e adequada para o uso tanto em posições defensivas quanto posições ofensivas. Sua versatilidade e eficácia fizeram com que ela se tornasse uma das metralhadoras mais icônicas da Segunda Guerra Mundial e continuou em serviço em diversas forças armadas após o conflito. No filme, a metralhadora MG-42
é retratada como uma das ameaças mais temíveis enfrentadas pela tripulação do tanque Fury durante os combates intensos da Segunda Guerra. Esta poderosa arma alemã, conhecida por sua alta cadência de tiro e precisão letal, é usada pelas forças inimigas para atacar soldados aliados com uma velocidade implacável. Nas cenas de combate do filme, vemos a MG-42 sendo empregada pelos soldados alemães em várias situações, representando uma ameaça constante para a tripulação do tanque Fury e seus companheiros de armas. A MK2 granada de mão, também conhecida como granada de anel, é um dispositivo explosivo portátil utilizado em operações militares e de segurança. Ela foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial e é uma versão melhorada de seu antecessor MK1. Essa granada possui um design clássico e icônico, com um corpo de metal oval e um anel de segurança no topo, que deve ser removido antes do lançamento. O anel de segurança é conectado a um pino de segurança, evitando detonação acidental. Internamente, a MK2 contém um detonador, um explosivo e uma espoleta. Quando o pino de segurança é removido e o anel é puxado, a espoleta é ativada, iniciando uma contagem regressiva para a detonação. Após remover o anel de segurança, o usuário deve arremessar a granada em direção ao alvo desejado, geralmente utilizando uma técnica de lançamento específica para garantir a precisão e alcance. Uma vez que a granada atinge o solo ou o alvo, ela explode, liberando uma onda de fragmentação de metal e uma grande quantidade de energia explosiva, causando dano significativo a pessoas e objetos dentro do raio da explosão. No filme, a granada MK2 é uma das armas utilizadas pela tripulação do tanque Fury e por outros soldados durante o combate da Segunda Guerra Mundial. Esta granada de mão, conhecida por sua eficácia letal e facilidade de uso, é empregada pelos soldados aliados em várias situações de combate, desde ataques diretos contra as forças inimigas até a defesa de posições estratégicas. Nas cenas do filme, vemos os personagens utilizando a granada MK2 como uma ferramenta essencial para neutralizar ameaças e ganhar vantagem sobre o inimigo. Sua presença no filme não apenas adiciona autenticidade às representações de combate, mas também destaca a importância das armas de arremesso na guerra moderna. O M15VP é uma granada de fumaça e é comumente usado para criar cortina de fumaça para ocultar movimentos e posições. Essa granada é amplamente utilizada em operações militares, treinamentos táticos e também por forças policiais em diversas situações. Ela é projetada para liberar uma grande quantidade de fumaça de cor branca que pode obscurecer a visão em uma área específica por um período de tempo determinado. Essa fumaça branca é altamente eficaz para proporcionar cobertura visual em ambientes abertos e urbanos, dificultando a visibilidade de adversários e criando uma vantagem tática para as tropas que a utilizam. A granada é composta por um invólucro metálico que contém um composto de fósforo branco. Quando acionada, a granada é lançada e o dispositivo interno é ativado, iniciando a queima do composto químico. Isso gera uma reação exotérmica que produz uma fumaça densa e opaca que se dispersa rapidamente no ambiente, criando uma cortina de fumaça. No filme, a granada M15VP é uma das armas especiais usadas pela tripulação do tanque Fury pelos soldados aliados durante o combate. Esta granada é conhecida por sua capacidade de criar uma cortina de fumaça espessa e persistente, e é empregada em diversas situações táticas, tanto para ocultar o movimento das tropas aliadas, quanto para desorientar e confundir as forças inimigas. A granada de fumaça NG-39 é um dispositivo tático empregado para criar cobertura visual e obscurecer áreas estratégicas durante operações militares ou policiais. Com uma concepção robusta e eficiente, ela é amplamente utilizada em diversos cenários, desde combate urbano até resgate de reféns. Sua funcionalidade principal reside na liberação de uma densa cortina de fumaça que dificulta a visão dos oponentes e protege as tropas em movimento. A NG-39 é projetada para ser leve e fácil de manusear, garantindo mobilidade e versatilidade às forças que a utilizam. Sua ativação é simples e rápida, proporcionando uma resposta imediata em situações de emergência. Essa granada é uma ferramenta essencial para estratégias de avanço, defesa e evacuação, contribuindo significativamente para o sucesso das missões em que é empregada. O Model 21 Stay Grenade é uma granada de mão de origem alemã usada durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Introduzida em 1915, passou por várias modificações até a versão final. O modelo 24 que foi amplamente utilizado pelas Forças Armadas Alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. O design da Steel Grenade é distintivo, caracterizado por um cabo de madeira que funcionava como um fusível e uma cabeça explosiva de ferro fundido. O cabo tinha cerca de 15 cm de comprimento e possuía ranhuras para melhorar
melhorar a aderência. A cabeça da granada continha explosivo com detonador. O funcionamento da Steel Hand Grenade era relativamente simples. O soldado removia a tampa de segurança da cabeça da granada e puxava a cavilha de segurança, expondo o pino de ignição. Em seguida, o soldado segurava firmemente o cabo e lançava a granada em direção ao alvo desejado. Quando a granada atingia o solo ou o alvo, o pino de ignição era acionado, iniciando o processo de detonação. A explosão resultante do Steel Grenade era capaz de causar dano significativo a pessoas e equipamentos dentro de um raio de alcance efetivo. Sua versatilidade e eficácia tornaram uma arma popular entre as tropas alemãs durante a guerra, sendo usada tanto como arma antipessoal quanto antitanque, dependendo das circunstâncias do combate. Apesar de sua eficácia, a Steel Hand Grenade tinha algumas limitações, como seu alcance relativamente curto e a necessidade de ser lançado manualmente, o que a tornava menos adequada para certas situações de combate. No entanto, seu design simples e confiável a tornou uma arma valiosa para as forças alemãs durante a guerra. No filme, tanto a Steel Hand Grenade e a NG-39 têm uma aparição de relance quando as tropas alemãs cercam o blindado Fury. O Panzerfaust foi uma arma antitanque alemã desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. Consistia em um lançador de foguetes portátil projetado para destruir veículos blindados inimigos. Esse dispositivo foi amplamente utilizado pelas forças alemãs e é considerado um dos primeiros lançadores de foguetes antitanques práticos e eficazes do mundo. Sua operação era relativamente simples. O Panzerfaust era composto por um tubo lançador, uma carga propulsora e uma ogiva de alto explosivo. Para usá-lo, o operador deveria posicionar o lançador de forma adequada e apontá-lo na direção do alvo e acionar o gatilho. Uma vez disparado, o foguete propulsor impulsionava a ogiva em direção ao alvo. Ao atingir o veículo inimigo, a ogiva explosiva detonava, causando danos significativos à blindagem e, consequentemente, ao veículo. Uma das características distintivas do Panzerfaust era sua portabilidade. Ele era projetado para ser carregado e operado por um único soldado, o que tornava uma arma altamente móvel e versátil no campo de batalha. Isso permitia que a unidade de infantaria enfrentassem ameaças e veículos blindados com maior eficácia e flexibilidade, aumentando assim a capacidade antitanque das forças alemãs durante a guerra. Apesar de sua eficácia, o Panzerfaust tinha algumas limitações. Sua precisão e alcance eram relativamente limitados em comparação com outras armas antitanque, como canhões e blindados. Além disso, o design descartável do Panzerfaust significava que ele só podia ser usado uma única vez, exigindo que os soldados recarregassem múltiplos lançadores para prolongar sua velocidade no combate. No entanto, apesar dessas limitações, o Panzerfaust desempenhou um papel significativo nas táticas antitanques alemãs durante a Segunda Guerra Mundial e influenciou o desenvolvimento de armas similares em todo o mundo. Nas cenas do filme, vemos os personagens enfrentando o perigo iminente representado pelo Panzerfaust, que pode penetrar facilmente a blindagem dos tanques e causar danos catastróficos. Sua presença na narrativa adiciona uma camada de tensão e urgência, representando o combate enquanto os soldados aliados lutam para se proteger contra essa ameaça mortal e continuar avançando. O tanque Sherman foi um dos tanques mais icônicos da Segunda Guerra Mundial. Ele foi produzido em grande quantidade pelos Estados Unidos e usado por várias outras nações aliadas durante o conflito. Sua blindagem, embora não fosse a mais espessa entre os tanques da época, oferecia uma proteção adequada contra armas antitanque e armas de infantaria. Uma das características mais notáveis do Sherman era sua torre giratória, que abrigava uma variedade de armamentos, incluindo um canhão principal de 75 mm, além de metralhadoras para defesa contra infantaria e aeronaves inimigas. Sua produção em massa e sua confiabilidade mecânica tornaram o Sherman uma presença constante nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, onde desempenhou papéis essenciais em operações de infantaria, apoio de fogo e reconhecimento. Apesar de suas qualidades, o Sherman também recebeu críticas por sua relativa vulnerabilidade à blindagem alemã mais pesada, especialmente nos estágios finais da guerra. Isso levou a várias modificações e variantes ao longo do tempo, incluindo versões com blindagens mais pesadas e armamentos mais potentes. Apesar de suas limitações, o Sherman desempenhou um papel crucial no esforço de guerra dos aliados e deixou um legado duradouro como um dos tanques mais reconhecíveis e amplamente utilizado na Segunda Guerra Mundial. Ao longo do filme, acompanhamos a tripulação do tanque Fury, enquanto eles enfrentam horrores da guerra, enfrentando desafios mortais e mostrando coragem inabalável em meio aos campos de batalha. O Sherman, com sua blindagem resistente e armamento formidável, torna-se não apenas um meio de transporte, mas também um símbolo da
determinação e da bravura dos soldados aliados enquanto lutam contra as forças inimigas. Sua presença imponente e seu papel central na narrativa destacam a importância dos veículos blindados na guerra moderna e a camaradagem essencial entre os membros da tripulação, enquanto enfrentam juntos os desafios da batalha. O tanque Sherman é mais do que apenas uma máquina de guerra, é um símbolo da resistência, sacrifício e esperança em tempos de desespero e destruição. O Tiger I foi um dos tanques mais emblemáticos e poderosos da Segunda Guerra Mundial. Entrou em serviço em 1942, destacando-se por sua imponente presença e formidável poder de fogo. Com um peso de cerca de 57 toneladas, o Tiger I era conhecido por sua blindagem pesada e pela impressionante arma principal, um canhão de 88 mm. Essa arma era capaz de penetrar praticamente qualquer blindagem inimiga da época, tornando o Tiger I uma ameaça formidável no campo de batalha. No entanto, apesar de sua formidável potência de fogo e blindagem pesada, o Tiger I tinha algumas desvantagens. Seu tamanho e peso o tornavam menos ágil e mais suscetível a problemas mecânicos do que tanques mais leves e ágeis. Além disso, sua produção em massa era limitada devido à complexidade de sua construção e à escassez de materiais durante os estágios finais da guerra. Mas apesar de tudo, o Tiger I deixou uma marca inegável na história militar, sendo considerado um dos tanques mais temidos e respeitados na Segunda Guerra Mundial. Sua influência pode ser vista em projetos de tanques posteriores e sua imagem continua a ser amplamente reconhecida até os dias de hoje. Nas cenas do filme, vemos o Tiger I enfrentando a tripulação do tanque Fury em um confronto intenso e emocionante, onde a habilidade e a determinação dos soldados são testados ao limite. A presença imponente do Tiger I na narrativa adiciona uma camada de tensão e urgência às representações de combate, destacando a ameaça constante enfrentada pelos soldados aliados enquanto lutam para superar as formidáveis defesas inimigas. Em meio ao rugido de canhões e à fúria da batalha, este filme nos transportou para os campos de combate da Segunda Guerra Mundial, onde a coragem e a camaradagem dos soldados aliados foram postos à prova. Das armas emblemáticas aos veículos de guerra imponentes, testemunhamos a ferocidade da luta e a resiliência do espírito humano. Que esta história de sacrifício e bravura nos lembre sempre daqueles que lutaram e sacrificaram tudo pela causa da liberdade. Honremos seu legado e manteremos viva sua memória. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para nos ajudar a continuar com o nosso trabalho.